Olha, por muito tempo a gente pensou na contabilidade como, sei lá, o historiador de uma empresa, né? Alguém que só olhava para trás porque já aconteceu. Hoje a gente vai ver como a inteligência artificial está virando esse jogo completamente, transformando a contabilidade no piloto que assule o volante para guiar o futuro dos negócios. Para entender essa mudança, vamos pensar numa metáfora bem clara. A contabilidade antiga, a tradicional, era o espelho retrovisor do carro. Ótima para ver por onde a gente já passou, mas e a estrada lá na frente? Totalmente cega. Agora, com a IA, a coisa muda de figura. A contabilidade está se tornando o nosso GPS, o sistema de navegação que não só diz onde estamos, mas calcula as melhores rotas para a gente chegar no nosso destino. Mas calma lá. Para a gente realmente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar um pouquinho e dar uma olhada no ponto de partida. Vamos falar daquele campo de batalha que todo contador conhece bem, o temido fechamento de mês. Aquela loucura, um processo manual que parecia não ter fim. Dá para imaginar a cena, né? Equipes inteiras afundadas em planilhas, extraindo o dado daqui, conciliando dali, numa corrida maluca contra o relógio. E qual era o resultado disso? Um estresse gigantesco e relatórios que, quando finalmente ficavam prontos, já estavam velhos. As decisões acabavam sendo tomadas com base numa foto antiga do negócio. Era um trabalho puramente reativo. E foi aí que chegou a primeira onda dessa revolução, atacando exatamente esse problema: a automação. E ela não veio para dar uma mãozinha, não. Ela veio para assumir o trabalho pesado mesmo, transformando semanas de esforço em questão de horas. Tá, mas como isso funciona na prática? Através de um processo chamado ETL. Pense em ferramentas como Python e suas bibliotecas superpoderosas, tipo Pandas e NumPy. Elas são o motor dessa automação. Elas vão lá, extraem os dados brutos de todos os sistemas, dão aquela geral, limpam toda a sujeira digital e organizam tudo. Aquele trabalho que antes demorava semanas, agora é resolvido em horas. E para aquelas tarefas que são ainda mais mecânicas, repetitivas, entra em cena o RPA. São basicamente robôs de software programados para imitar o que um humano faria: clicar, digitar, copiar e colar. Eles preenchem formulários, processam faturas, conciliam contas, sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e com uma precisão que, convenhamos, é sobre-humana. E o quão preciso isso pode ser? Bom, para se ter uma ideia, algoritmos de machine learning já conseguem classificar custos e despesas com uma precisão de até 94%. Isso é impressionante e significa muito mais do que só economizar tempo, viu? Significa ter dados muito mais limpos e confiáveis na mão. E qual o grande resultado de toda essa automação? É praticamente o fim daquela correria de fechamento de mês. A gente entra na era da contabilidade contínua, onde os dados financeiros estão sempre atualizados, fluindo em tempo real, e o mais importante, isso libera os talentos da empresa daquele trabalho repetitivo para que possam focar no que realmente importa, a estratégia. Mas olha, a automação foi só o primeiro passo, o aquecimento. Agora, com uma base de dados limpa, confiável e em tempo real, a verdadeira mágica começa a acontecer. É aqui que a contabilidade deixa de ser só um registro do passado para fazer algo que é revolucionário: prever o futuro. E a pergunta que muda tudo é exatamente essa: e se fosse possível prever, com um bom nível de precisão, como vai ser o fluxo de caixa da empresa nos próximos 6 meses? Isso soa como ficção científica, mas não é. É o poder da análise preditiva entrando em campo. E não estamos falando de bola de cristal. A gente está falando de algoritmos de machine learning bem avançados. Por exemplo, pense no XEdgeBoost como um especialista em analisar fotos. Ele é ótimo com dados estruturados, tipo tabelas de receitas e custos. Já um outro, o LSTM, é como um especialista em filmes. Ele entende sequências e a passagem do tempo, perfeito para analisar a evolução do fluxo de caixa. Ou seja, são ferramentas diferentes para desafios diferentes. Só que ter uma única previsão não é o suficiente, certo? O futuro é cheio de incertezas. A gente precisa entender o leque de possibilidades. E é aí que entra uma técnica fantástica chamada simulação de Monte Carlo. É uma ferramenta poderosíssima para mapear e quantificar o risco. E como ela funciona? É até simples de entender. Em vez da gente dar um único palpite, um número fixo, o sistema cria milhares, às vezes mais de 10 mil futuros possíveis para um projeto. Ele testa tudo: diferentes taxas de crescimento, variações de custos, qualquer fator que possa impactar. Cada simulação é como se fosse um universo alternativo. E o resultado não é um número cravado, mas sim um mapa de probabilidades, como esse que estamos vendo. Ele mostra qual é o cenário mais provável, sim,
Mas o mais crucial é que ele também revela a chance de o projeto falhar, de ter um valor presente líquido negativo. Isso transforma a aprovação de um investimento, que antes tinha muito de fé, em uma decisão baseada em dados. Ok, então agora temos previsões super poderosas. Mas isso cria um novo dilema, um novo problema. Como é que um gestor vai confiar num número, numa previsão, se não faz a menor ideia de onde aquilo veio? Esse é o famoso problema da caixa preta da IA. O modelo de inteligência artificial dá uma resposta tipo alto risco de insolvência, mas não explica o porquê. E sem saber o porquê, a gestão fica de mãos atadas. Uma previsão sem explicação é como um alarme de incêndio que toca, mas não diz onde está o fogo. A solução para isso tem nome. É a IA explicável, ou XAI. Basicamente, são técnicas que funcionam como uma lanterna dentro daquela caixa preta, iluminando os motivos por trás de cada previsão. A XAI é a ponte que faltava, que conecta uma previsão misteriosa a uma ação estratégica bem clara. Vamos ver um exemplo prático. Digamos que a IA sinaliza um alto risco de insolvência. Aí, a XAI entra em ação, analisa os dados e aponta o principal culpado, uma alavancagem financeira muito alta. De repente, a ação a ser tomada fica óbvia. É preciso iniciar uma estratégia para reestruturar a dívida. Percebe, a XAI não só aponta o problema, ela ajuda a prescrever a solução. Certo, mas, no fim das contas, para que serve toda essa tecnologia? Automação, previsão, diagnóstico? Para onde tudo isso leva? A resposta é uma só. Tudo se resume ao objetivo final de qualquer negócio, a criação de valor. De um lado dessa equação, a gente tem o que chamamos de ROIC, o retorno sobre o capital investido. De um jeito bem simples, ele responde a uma pergunta fundamental. Para cada real que a empresa investe na operação, quanto ela está gerando de volta em lucro? É a grande medida de eficiência. Do outro lado da balança, temos o WACC, o custo médio ponderado de capital. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Pense nele como o custo do dinheiro para a empresa. É a taxa de retorno mínima que ela precisa gerar só para empatar o jogo, para pagar quem investiu nela. E aqui está a regra de ouro, a lei fundamental dos negócios. Uma empresa só cria valor de verdade quando o seu retorno, o ROIC, é maior que o seu custo de capital, o WACC. Quer dizer, ela precisa gerar mais dinheiro do que o dinheiro que ela usa custa. Simples assim. E aqui que tudo se amarra. A automação, que libera tempo e talento, a previsão que nos ajuda a enxergar o futuro, a simulação, que quantifica o risco, e a XAI, que diagnostica a causa dos problemas. Cada uma dessas peças, dessa grande engrenagem tecnológica, tem um único propósito: ajudar a gestão a tomar decisões melhores, decisões que aumentem essa diferença entre o ROIC e o AC. E com isso, a gente fecha o ciclo. A contabilidade deixou de ser aquele espelho retrovisor que só olhava para o passado. Ela se transformou no simulador de voo da empresa. Um ambiente onde é possível testar estratégias, antecipar turbulências e traçar a melhor rota para o futuro, sem colocar o avião em risco. Essa, sim, é a verdadeira revolução.